olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais uma aula aí da primeira série do ensino médio. Nós estaremos aqui falando sobre o processos, pode colocar aí na tela por gentileza o tema, processos de segregação espacial e cultural no território brasileiro. Então vai ser um assunto aí bastante interessante aí para trabalhar aí com vocês. Nós vamos ver aí qual que é a habilidade dessa aula aí que nós vamos ver agora. Então a habilidade é do ensino médio, né? Habilidade 13, CHS 203. Tá? Eu não vou falar, né, essa habilidade que ela é longa, né? Vocês podem printar a tela aí e aí vocês vão ter, né, essa habilidade, sendo que a unidade temática é de categoria, território e fronteira e objeto do conhecimento, fronteira, território e territorialidade, conceito político e jurídico e a noção social de ocupação do espaço, segregação espacial e cultural, tá certo? Então nós vamos falar muito sobre essa questão da segregação espacial, da urbanização, e antes, né, nós vamos ver um vídeo que fala aí sobre a concentração urbana. O que é a concentração urbana? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu tempo as coisas não eram assim. Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também a um processo constitutivo e transformador da organização espacial no planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960 apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam às suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre 2 municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de 2 municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo 2 municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente.
Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer, diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas então saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e de certa forma autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, então a concentração urbana ela vai, né, ser gerada através da infraestrutura de cada município. Então, logicamente, a partir da década de 60, década de 70, né, na questão aí da industrialização, os grandes centros, principalmente na região sudeste, acabam captando pessoas, né, porque acaba sendo regiões atrativas, né, e com o passar do tempo, né, as cidades médias, elas começam a também ter uma infraestrutura muito parecida com as cidades grandes, e aí as indústrias, né, aproveitando aí dos incentivos fiscais, né, e algumas manobras dos municípios, acabam indo e se deslocando para esses centros de médio porte. Então o que vale aí é a questão da infraestrutura, né? É aqueles aparelhos urbanos que a gente tem aí no nosso dia a dia, como desde a infraestrutura para as indústrias até para a área social, como escolas, hospitais, né, as unidades básicas de saúde, tudo isso aí acaba influenciando numa atração para os grandes centros e para os médios centros, é o que a gente viu nesse vídeo, né? A migração pendular, mais para frente a gente vai ver, e aí eu explico novamente para vocês, tá certo? Vamos ver aí o que é segregação urbana ou ambiental. Então vamos lá na tela. É uma das faces mais importantes da desigualdade social e sua parte promotora. A dificuldade de acesso aos serviços de infraestrutura urbana, como transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos, entre outros, soma-se a menores oportunidades de emprego, particularmente do emprego formal, menos oportunidades de profissionalização,
maior exposição à violência, à discriminação racial, à discriminação contra mulheres e crianças, ao difícil acesso ao lazer. A lista é interminável, né? Se fosse colocar aqui mais informações sobre essa questão da segregação urbana ou ambiental, né, levaríamos aí 2, 3 aulas para estar falando para vocês. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então, essa questão aí, né, dessa segregação, o que é? É quando você tem, né, uma dificuldade, né, uma formação aí dentro de um território na qual você acaba, né, tendo uma tendência de sair dele, né? Então, as piores situações que acontecem nas cidades, eles vão acontecer nesses locais. Então, essa falta de infraestrutura, tanto na questão das cidades como na questão social, ela acaba influenciando nessa questão aí da segregação urbana e também na segregação ambiental, quando se faz lá os desmatamentos ou as moradias em regiões de relevo ou em regiões próximas das margens de rios, né, que aí sofrem os problemas de alagamento ou deslizamento de terra, tá certo? Um exemplo aí de segregação urbana aí, o contraste social está aí na tela, né, mostrando essa imagem aí da favela da Rocinha, a maior favela do Brasil, contrastando aí com os edifícios de São Conrado, no Rio de Janeiro. Então isso aí dá para bem perceber aí um contraste extremamente social, né, de uma região no Rio de Janeiro, né, que não é só, né, exclusividade dessa região. Nós temos em outras regiões do Rio de Janeiro, como temos em São Paulo, em toda a parte do Brasil, inclusive também em outros países do mundo, principalmente esses países que sofrem aí com processos, né, de má distribuição de renda, né, de péssima qualificação de infraestrutura nos grandes centros, né? Então se concentra muita gente em locais que não dá uma infraestrutura adequada e esse processo ele só vai se agravando com o passar do tempo. Então a tendência é que cada vez mais a infraestrutura seja pior do que foi encontrada quando a pessoa chega naquela região, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver, né, uma outra imagem sobre uma urbanização desordenada, né? Então a gente está vendo aí várias moradias precárias, né, e está em regiões elevadas, né? Então podem sofrer aí processos de deslizamento, porque a vegetação natural ela foi retirada desse local, né? Então a gente vê, né, casas sobre casas aí, então logicamente, né, não vai acontecer logicamente de um dia para o outro, na primeira chuva. Isso aí vai ser um acúmulo, né? Então a chuva ela vai descer, ela vai tirar aquela terra que está debaixo dessas casas. Com o passar do tempo, essa casa não vai ter apoio, porque o único apoio que ela tinha era essa terra. Então as casas que estão em áreas mais elevadas têm a tendência de cair, né, e fazer o efeito dominó, levar as outras que estão mais abaixo aí. Também é um problema aí, né, de desorganização estrutural, a falta de infraestrutura, a falta de organização de uma política habitacional num município, no próprio estado, até no país, né, o que acaba deflagrando essa imagem aí, né, principalmente essas duas últimas imagens aí que nós vimos, né, que vocês estão voltando a ver, que é um problema aí que acontece nos grandes centros brasileiros e também em outros grandes centros de outros países no mundo, né? E sempre lembrando que a moradia é um direito constitucional aqui no Brasil. Então acompanha aí na tela. Então nós temos a Constituição, define a moradia como um direito social e estabelece em seu artigo 23 a promoção de programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, dentro desse artigo 23, a nossa Constituição aí, né, que é chamada de Constituição Cidadã, feita em 1988, diz que é um dever, né, do Estado, município, da União, né, de implantar aí, né, projetos, né, de moradia, porque é um direito do cidadão ter uma moradia adequada com infraestrutura, né, de saneamento básico, água encanada, energia elétrica, né, ruas asfaltadas. Então tudo isso aí é um direito, né, não é uma obrigação do Estado, e sim um dever que deve ser cumprido, tá? Até porque
a cobrança de impostos é para isso, né? Para a gente ter, né, esse retorno, mesmo que a gente pague aí, né, os serviços de energia elétrica e de água, mas nós temos o direito de estar usando toda essa infraestrutura que os municípios, os estados, né, e a União devem fornecer para qualquer pessoa aqui da população. Tá certo? Vamos ver aí na próxima tela pontos de alagamento da região metropolitana de São Paulo, né? O RMSP quer dizer região metropolitana de São Paulo, né? Lembrando aí que os pontos de inundação estão localizados principalmente nas áreas em branco ou em áreas com terrenos mais baixos e rios como Tietê, Pinheiros, Aricanduva e Tamanduateí, que são os principais aí da cidade de São Paulo e que também vão para outros municípios. Então, do lado esquerdo, a gente tem um mapa, né, mais completo aí da região, né, zonas suscetíveis a enchentes estão aí na parte vermelha, né, inundações na planície fluvial dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros e pontos de alagamento, né? E os pontinhos vermelhos são os pontos aí de inundação. Tá? Do lado direito, aí ele amplia a imagem, né, e mostra aí as partes brancas, que são as margens dos rios citados, né, que aí nós temos os pontos mais suscetíveis aí a alagamentos. Porque, na realidade, essas regiões em branco, que estão aí às margens do rio, são áreas de várzea, né? O que são essas áreas de várzeas? São áreas de épocas de cheia, né, quando em épocas de chuva as águas dos rios transbordam, elas vão para onde? Para essas áreas. Então, são áreas naturais. O problema, né, é que com o passar do tempo, né, as pessoas foram morando lá. Inclusive, no início do século XX, o prefeito Prestes Maia fez loteamento de regiões de várzea, o que é pior, né? Então, ele oficializou a moradia em regiões inundáveis. E aí fez com que várias regiões hoje sejam inundáveis por processos naturais, né? Mesmo, né, fazendo aí, né, usando tecnologia, algumas regiões aí sempre vão ficar alagadas, né? As marginais, né, eles têm lá as suas bombas, né, que quando funciona tira aí o excesso de água, né, parcialmente, porque depende também da quantidade de chuvas. Se chove aí, né, excessivamente, nem as bombas vão resolver os problemas, mas o pior mesmo são as cidades que sofrem, né, as casas que sofrem maior, né, problemas aí nas cidades, principalmente nessas áreas alagadas, tá certo? Vamos lá para uma atividade? Então vamos lá, acompanha aí na tela. Analisando o caso de moradias no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, podemos afirmar que isso é um problema social recorrente em muitos municípios? Comente sua resposta. Em 1 minuto e meio a gente volta. Voltamos aí, né, para quem respondeu, né, no chat, né, eu vou só colocar uns pontos aí que são importantes, né. Os municípios, né, no geral, eles têm esses problemas de moradias, não é só nos grandes centros. Aí acabou virando uma situação generalizada, até porque quando as pessoas não conseguem melhores condições de vida nos grandes centros,
alguns deles acabam voltando para os seus municípios de origem ou para outros municípios próximos aí do grande município. E, logicamente, através de um problema econômico, vai gerar aí esse problema social, que é principalmente essa questão de falta de moradias, né? Então a pessoa acaba indo morar na rua, debaixo de pontes, de viadutos, ou até em regiões aí de comunidades, que muitas delas aí estão em regiões de relevo, que podem sofrer problemas de deslizamento, ou em regiões planas, próximas de margens de rio, que podem sofrer problemas de inundação, tá certo? Vamos ver aí um mapa da região metropolitana de São Paulo. Então nós temos aí a divisão aí dos 39 municípios que alocam aí a questão da região metropolitana, né, a maior região metropolitana do Brasil. Nós temos aí a região de São Paulo em cinza, que integra aí todas as sub-regiões, porque na realidade ela foi o principal motivo dessa região metropolitana pela sua conurbação, né, que é quando ela vai se espalhando aí o seu município para outras, né, delimitações municipais. Então aí encontrou-se com os municípios e aí fez aí toda essa projeção para a região metropolitana. E aí nós temos em vermelho a sub-região norte, em verde a sub-região leste, em azul a sub-região sudeste, em roxo a sub-região sudoeste, em amarelo a sub-região oeste. E cada uma aí com seus respectivos municípios, que é importante, né, que aí vocês, né, para quem mora nesses municípios, podem até se localizarem aí, tá certo? Agora vamos ver o deslocamento pendular, né, que foi até citado no vídeo. Então nós temos primeiramente a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá certo? Então o que acontece? Cidades próximas ao Rio de Janeiro, né, através do trabalho ou do estudo, essa população se desloca principalmente para o grande centro, que aí no caso é o Rio de Janeiro. Então a migração pendular é uma migração diária, ou seja, ele sai da sua cidade e vai para outra cidade, ou por causa de trabalho, ou por causa de estudos, e depois retorna para a sua cidade de origem. Muitas cidades aí são denominadas cidades dormitórios, porque as pessoas só vão lá para praticamente dormir e ficam praticamente o dia trabalhando ou estudando na cidade na qual ela se deslocou, tá certo? Então aqui está em vermelho, é a principal cidade que recebe esse deslocamento. Vamos lá para a próxima, aqui nós vamos ver a região metropolitana de Recife. Então nós temos a região metropolitana de Recife, que também recebe aí, né, um número maior em relação às regiões, aos municípios da sua metrópole. Então nós temos aí Recife recebendo o maior contingente aí, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, né, o município de Paulista, né, que as pessoas vão, né, para trabalhar ou para estudar e depois retornam aí para os seus municípios. Então, por isso que fala a migração pendular. Tem esse nome porque nós temos aquele relógio que tem o pêndulo, né, que vai e volta, então por isso que chama de migração pendular. Vamos lá voltar para a tela, que a gente vai ver lá agora, né, a região metropolitana de São Paulo, né? Logicamente é a região metropolitana mais povoada, né? Então ela vai ter aí o maior número de deslocamento populacional. Então nós temos as partes em azul, que são os municípios no entorno da região da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, né? Então, né, se concentra aí no município de São Paulo um grande contingente populacional que se desloca aí, né? Que são milhares de pessoas que saem aí dos municípios, né, como Santo André, Itapecerica, Embu, Carapicuíba, Osasco, Guarulhos, né, principalmente da grande metrópole, né, da região metropolitana de São Paulo, para ir para São Paulo para estudar ou para trabalhar, né? Então é interessante essas regiões aí, né, mostrando todo esse movimento aí, tá? E logicamente qual né, o meio de movimentação dessa população? O transporte público, né? Então vamos lá para a próxima tela. Mais de 60 milhões de pessoas nas cidades brasileiras são transportadas diariamente pelo transporte público de passageiros, fundamental para a grande parte da população brasileira. O transporte público tem característica que o distingue de outros devido à universalidade e à continuidade de atendimento na forma de redes, de linhas e itinerários de ônibus ou de sistemas metroferroviários. É um direito social nos termos da Constituição Federal do Brasil.
Então, da mesma forma que a moradia que nós vimos é um direito constitucional, meio de transporte, dever do Estado, direito do cidadão. Tá? Ônibus, trem, né, todas as linhas que são utilizadas é uma obrigação do governo estar fornecendo como é fornecido. Na próxima tela vocês vão ver aí o Estatuto da Cidade, vocês vão, né, depois assistir esse vídeo, pode colocar aí só para eles verem aí o Estatuto da Cidade. Vai ser um vídeo aí que é muito interessante, vocês podem assistir aí que vai dar um complemento nessa aula para vocês. Tá certo, pessoal? Na próxima tem o Saiba Mais, printem a tela, né, que é um Habitat, que é o Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas, que começou aí em 1976, e fala aí sobre essa questão aí das habitações no mundo, principalmente dos países em desenvolvimento, tá certo? Então eu quero agradecer a todos aí pela participação, foi muito legal estar aqui com vocês. Não esqueçam de avaliar essa aula, tá certo? Aí o QR Code, o link, e até a próxima. Um abraço a todos.